Olá, que alegria falar com vocês que nos acompanham semanalmente aqui do Brasil pela Rádio Mater Dei FM de Piraju, Conecta ITV e Rádio Barreirinha de Portugal. Eu, Cláudia de Araújo, inicio o programa Ponto de Conexão. E hoje, com muito prazer, voltamos a conversar com a Érica de Oliveira, terapeuta Ayurveda, que nos dará muitas dicas para melhorar a nossa saúde através da terapia. Então, muito obrigada, Érica, por aceitar o convite e estou certa de que suas palavras, suas dicas servirá para muitas pessoas. Oi, Cláudia. É um prazer estar aqui de volta, falando um pouquinho sobre o Ayurveda para os ouvintes da rádio Conecta e Barreirinha. Certo. Então, para a gente começar, Érica, o que significa Dinacharya no Ayurveda e por que ele é importante? Dinacharya é a tradução de Dinacharya, né, que é uma palavra em sânscrito, significa rotina diária. Então, din é dia e charya é diário, né? Então, seria rotina diária. É um conjunto de recomendações, né, que tem nos clássicos ayurvédicos, e esses clássicos já têm mais de 1.500 anos, né, o mais novo tem 1.500 anos, de como nós devemos, né, durante o dia, que hora que nós devemos levantar, acordar e dormir, porque com o tempo, Cláudia, a gente foi perdendo, né, essa conexão com a natureza. O Ayurveda fala que nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. Então, nós temos que seguir esse ciclo da natureza. E esse dinacharya, essas rotinas diárias, deixa a gente mais perto da natureza, né? Seguir o ciclo mesmo. Então, por exemplo, anoiteceu e dormir, amanheceu já acordar, né? Ter algumas horas na rotina do dia aí que a gente pode seguir. Certo. E agora me veio na minha cabeça o seguinte: antigamente, nos primórdios, que não existia, né, a contação do tempo. Quer dizer que as pessoas elas viviam mais essa terapia, né? Sim, Porque elas se é, baseavam no sol que surgia, no sim, sol que se escondia, já estava à noite, né? isso, nas estações do ano também, né? Sim. É isso mesmo, são coisas que nós fomos perdendo com a modernidade, né? Com a tecnologia, porque hoje em dia a gente, por exemplo, à noite, anoiteceu, o nosso corpo, ele tem um hormônio, né? Da melatonina, que ele é produzido com o escuro, só pelo escuro. E a gente fica lá na frente do celular, na frente da TV, né, com as luzes todas acesas. Então, esse hormônio, ele deixa de ser produzido, né, e aí vai atrapalhar o nosso sono. Então, antigamente não tinha isso. Então, as pessoas anoiteciam, elas já iam dormir, né? Amanhecia, o sol clareava lá, já acordava. É. E então é isso, são coisinhas que nós fomos perdendo ao longo né, da vida e são coisas antigas, né? Coisas de Sim. vó, né? Agora, Érica, Costumes de vó. então nos explica como que deve ser a rotina da manhã. Então, o Ayurveda, ele fala que nós devemos acordar no horário de Brahma Muhurta. Brahma Muhurta são 96 minutos antes do sol nascer. Por que que ele fala isso? Porque, segundo os estudiosos ayurvédicos, esse horário é o horário que a Terra recebe mais força energética. Então, é um horário meio auspicioso, assim, se a gente quiser fazer uma oração, pedir alguma coisa, esse é o melhor horário para a gente fazer, que tem muita energia na Terra. E é o horário, está dentro do horário Vata que nós falamos, né? Vata é o horário do movimento, então, das 2 da manhã até às 6 da manhã é o horário Vata, que é o movimento, que ele rege todo o movimento do nosso corpo, né, na natureza. Então, esse seria o melhor horário para se acordar, 96 minutos antes do sol nascer. Só que a gente, né, a gente não faz isso. Então, acordando a hora que
6 horas da manhã já é um bom horário para se acordar. Certo. Então, por isso E que é devido indiferente os tipos das crenças, das religiões, as pessoas fazem as suas orações às 3 horas da manhã, sim, pode ser, né? não é? Porque, segundo o Ayurveda, segundo os estudiosos, esse horário, né, de 96 minutos antes do sol nascer, é o horário em que a Terra recebe mais energia. E é o horário que nós vamos estar mais, digamos assim, dispostos também, né, a acordar. Porque a partir das 6 horas entra o horário Kapha. Kapha, ele representa terra e água no Ayurveda, né? Então, é o dosha, digamos assim, mais letárgico. Não sei se as pessoas percebem, mas depois das 6 horas é o horário que dá mais aquele soninho gostoso, né? Que a gente quer ficar na cama. Então, é o horário que o nosso corpo tem mais preguiça, digamos assim, de acordar, né? De despertar. Então, você acordando antes desse horário, antes das 6 da manhã, é um bom horário para despertar. Aí tem outras rotinas também que o Ayurveda fala que nós temos que fazer. Esse horário também é o horário, como é o horário Vata, é o horário da gente ir ao banheiro, fazer as evacuações, né? A limpeza do corpo, tanto a limpeza dentro do nosso corpo e fora. Então, quem tem problema de intestino, e ao tentar ir ao banheiro antes desse horário, é o melhor, antes das 6 da manhã, antes, né? Até às 6 da manhã, é o melhor horário. Porque, como é horário Vata, o Vata ele rege o movimento e também nossos movimentos peristálticos, né? Que é a de evacuação. Então, é horário de fazer todas as evacuações, é horário de fazer a limpeza da boca, né? Da língua, que é a raspagem da língua, que a gente pode usar até uma colher, quem não tem um raspador de língua, né? Porque durante a noite, Cláudia, o nosso corpo, ele expulsa muitas toxinas e ela vem toda para a língua, né? No Ayurveda é chamado de yama, essas toxinas. Então, depois que eu comecei a estudar, aprender mais sobre o Ayurveda, eu comecei a prestar muita atenção na minha língua. Dependendo da cor da saburra da nossa língua, é um problema que você pode detectar. Então, por exemplo, se essa burra da língua, né, que é aquela camada que fica por cima da língua de manhã, ela estiver muito branca, você pode estar com problema de digestão. Se ela tiver com uma cor mais amarelada, né, já é pita que a gente fala, é um problema de inflamação. Se ela tiver mais escura, aquela saburra, já é um problema do vata, que digamos assim, né? Pode ter também alguma infecção no corpo. Então, eu comecei a prestar muita atenção nisso. Então, é o horário de se observar, de raspar a língua. Aí tem também a ganducha, que a gente fala, que é colocar, fazer o bochecho com óleo de gergelim. Então, pega uma colherinha, né? Depois da raspagem da língua, pega uma colherinha do olhinho de gergelim e coloca na boca e faz lá um bochecho de 3 a 5 minutinhos. E ele é muito bom para quem tem problemas de gengivite, de inflamação no dente. Aí depois gospe aquele olhinho, né? E faz uma massagem na gengiva. Aí tem também a náusea. Parece um monte de coisa, né? É, Mas, gente, eu faço, quando eu pego para fazer tudo, em 20 minutos eu faço tudo. A NASA colocar olhinhos de gergelim também nas narinas, né? Então, pega lá um conta-gotinha, põe um pouquinho de olhinho de gergelim, pinga 2 gotinhas no nariz, né? Com a cabeça erguida. É bom para abrir os canais da mente, faz uma limpeza na mente, clareia a mente, né? Os textos falam que deixa a nossa mente mais clara. olha que interessante. E quem não consegue iniciar já e fazer todos os dias, pode começar a fazer 3 vezes por semana, aí depois vai até Então, chegar a ser diário. são hábitos, né? Você vai criando hábitos. Então, dá Isso. para você começar, por exemplo, eu não quero fazer o bochecho, não quero colocar o óleo no nariz. Começa raspando a língua,
né? E vai tornar um hábito. A raspagem da língua eu já não consigo mais ficar sem fazer. O dia que eu não raspo a língua, parece que a minha boca tá suja, não sei. É, Então, são hábitos que a gente vai criando, né? E aos sim, pouquinhos, se você for fazendo um pouquinho, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, e vai se tornando hábito, né? sim, Aí acostuma fazer e daí não consegue mais ficar sem. E certo. é muito bom, né, para nossa Bom, saúde. sim. Agora, Érica, qual é o melhor horário para o almoço? E como é que deve ser feita essa refeição? Porque na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas sentam, né, para fazer a refeição e é no automático, engole a comida e já levanta e sai, né? Então, como é que deve ser feito? O melhor horário para se almoçar, os textos falam que é das 10 da manhã até as 14 horas, né? Até as 2 horas da tarde. Por quê? É o horário que o nosso Agni, que é o fogo digestivo, ele vai estar mais forte. Quanto mais perto do meio-dia, melhor. Que é o meio-dia é o ápice dele, né? Do Agni, que é a hora que ele está mais forte ali, que é que vai digerir melhor a comida que a gente come, né? Então, quem gosta de comer carne vermelha, por exemplo, esse é o melhor horário para se comer a carne vermelha. Se deixar para comer a carne vermelha à noite, o acne vai estar baixo, não vai ter esse fogo digestivo para digerir essa carne, e ela vai ficar lá no estômago, né, no intestino, fermentando. E aí vai criando cada vez mais toxinas, que é o que gera as doenças. E o que mais que a gente pode fazer na hora do almoço? Comer com presença. O que é comer com presença? É comer não vendo o celular, longe do celular, comer longe de televisão, não discutir na hora da refeição. Não é o melhor momento para conversar, falar de é, assuntos que talvez não caiam tão bem naquele horário. Comer quietinho ali, apreciando a comida, agradecendo pelo alimento. Não almoçar, não comer em pé, né? Fala que quem almoça ou come andando, come em pé, pode desenvolver depressão. Os textos clássicos falam isso. O ideal seria colocar uma música calma, né, de fundo, né, para ir E, saboreando. antigamente até tinha na rádio, né? Músicas para o Música para horário do a hora sono. do almoço. É, É. Agora, teve o almoço. Aí nós vamos chegar à noite. Então, como ter uma rotina noturna para ter um sono, vamos dizer, um sono melhor, um sono reparador? até nos textos, a rotina noturna tem até o nome, não é nem o dinacharya, é o ratricharya, que é a rotina noturna, né? Que eles também têm bastante coisa que eles falam. Começa a partir das 6 horas, né? Então, esse ratricharya vai das 6 horas da noite, né? Até as 6 horas da manhã. Se desligar das luzes, né? Porque anoitecer é o horário da gente se recolher. Então, como eu falei lá no começo, né? É o horário que o nosso corpo começa a produzir a melatonina, quando começa a escurecer. Então, quem consegue, né, se desligar de todas as luzes, deixar só um abajurzinho aceso, né? Ou então comprar aquelas luzes amarelas, né, para colocar no quarto, não a luz branca, né? Porque a luz branca, ela não deixa o nosso corpo produzir a melatonina, né? Porque o nosso cérebro não sabe se está noite ou se está dia ainda. Então, com a luz, ele vai achar que ainda está dia e não vai começar a produzir, né, esse hormônio da melatonina. Não comer comidas muito pesadas, né, como carne, não comer nada cru, por exemplo, salada crua, né, que é muito seco.
Comer uma sopinha, agora no frio fazer uma canjinha, né? Bater no liquidificador mesmo, legumes, né? Fazer um caldo. Comer pelo menos 2 horas antes de dormir. Então, a Ayurveda fala que nós devemos ir dormir até às 10 horas da noite. Então, dá para a gente jantar até umas 8 horas da noite, né? E aí, na hora de dormir, tomar lá um chazinho, alguma coisa para relaxar. Certo. Porque após as 10 entra o horário pita, né? Que o horário pita ele vai no despertar. Então, eu não sei se as pessoas também percebem isso. Lá para as 8, 9 horas dá aquele soninho gostoso, né? Aquele sono que você fala, nossa, que vontade de dormir. E aí, depois desse horário, desperta. Pelo menos comigo acontece isso. Se eu for dormir 10h30, eu já estou lá ligadona e demora mais para dormir. Sim. Então, fazer alguma coisa relaxante à noite, né? Ouvir uma música também, uma música relaxante, né? Vai colocar aí um heavy metal para ouvir, né? E vai ouvir uma música relaxante, ler um livro, né? Sair das telas, né? Sair do celular, da televisão, que é o que a gente não faz hoje em dia, né? Muita gente Sim. fica lá assistindo série até de madrugada. É. E é interessante porque se, por exemplo, a gente perde o sono durante a noite e pega o celular, aí é que não consegue dormir mesmo, não é? Não, Desperta de uma tal forma. sim, até mesmo para ir ao banheiro, né? Quando nós vamos ao banheiro, se você acende a luz, já dá aquele, né? O teu cérebro vai falar, nossa, clareou, vou despertar, né? Então fala que para ir ao banheiro a gente precisa se conseguir ir com a luz apagada. Meio É, difícil, né? Mas seria o ideal, né? Para você voltar e o teu cérebro ainda tá achando, né? Saber que é noite ainda, que não amanheceu. sim. Agora, Érica, o que a terapia Ayurveda fala em relação ao consumo de água? Beber bastante água. Pelo menos 2 litros, 2,5 litros por dia, né? Porque a água é o que faz, né? Vai direto para o nosso sangue, né? Ajuda no metabolismo. Então, beber bastante água, igual a medicina moderna mesmo fala, né? Sim. Do consumo de água. E beber a água em temperatura ambiente, não a Hum, água gelada. Então, a água em temperatura ambiente, ela não vai estragar o nosso Agni, né, que é o nosso fogo digestivo. Porque a água gelada, ela cai no estômago e ela estraga, né, o nosso fogo digestivo. Então, a água em temperatura ambiente, ou então agora no frio, até uma aguinha morna mesmo. Eu esqueci de falar, de manhã, antes de fazer a refeição, beber um meio copo de água morninha, com hum. né, umas gotinhas de limão, antes da gente tomar o café da manhã. Eu também Isso esqueci é de bom. É como falar, se Cláudia, fosse um detox no sim, organismo? porque a gente tem o costume de acordar e já ir tomar o café, né? É. Antes de qualquer coisa pôr na boca, já vai lá e toma um café preto, por exemplo. E o café, ele pode desregular o nosso hormônio do cortisol. Então, quando a gente está para acordar, o nosso hormônio do cortisol está muito alto no corpo. E aí, se você já acorda e ele demora para abaixar esse cortisol, é pelo menos umas 2 horas para ele abaixar no nosso corpo. Hum. Então, a gente tem o costume de acordar e já lá e tomar um copo de café, uma xícara de café preto, né? E ele desregula o cortisol, o nosso cortisol, esse hormônio. Então, o ideal é a gente acordar, fazer todo esse ritual, né, do raspar a língua, ir ao banheiro, e aí você já vai retardando um pouco, tomar o café, né? E daí, o certo seria, depois de umas 2 horas depois de acordar, tomar o café.
Então, se você acorda às 6, lá para as 8, 8:30, que você vai tomar o café. Então, aí toma um golinho, como às vezes não dá, né? Por exemplo, no nosso caso mesmo, às vezes vai para a escola, né? Não dá para tomar esse café 8 horas, porque já vai estar trabalhando, a maioria das pessoas vão estar trabalhando. Então, toma um golinho de água antes de tomar qualquer coisa, de fazer qualquer refeição. Meio copo de água morninha, com umas gotinhas de limão, para acordar, né? Acordar o estômago, o intestino, né? Certo. Você falou que tinha esquecido de falar sobre algum item importante. Eu acho que era do café que eu ia falar, ou da água morna que eu ia Ah, falar. sim. Antes de fazer a refeição, né, de tomar qualquer coisa de manhã, a água morna é bem recomendada, até durante o dia mesmo, né, tomar um chazinho morninho durante o dia, ao invés de ficar tomando água gelada, né. Agora, no inverno, a gente não vai tomar água gelada, né, mas É, no verão já tem um costume. Mas mesmo no verão, a água gelada, ela faz mal para o acne. certo. A água ou qualquer líquido gelado. Agora no inverno dá para abusar dos chás, né? Que é gostoso, é Sim, agradável. chá de gengibre, né? De manhã Isso. também, para acordar o acne, o fogo digestivo, tomar um chazinho de gengibre, Bom. que ajuda Érica, bastante. então de acordo com a terapia Ayurveda, se nós seguirmos essas rotinas, com certeza nós poderemos prevenir algumas doenças e manter a saúde, né? Uma saúde melhor e até promover uma longevidade. Sim, são coisas simples que dá para a gente fazer, né? Por exemplo, não é tão difícil ir dormir cedo, acordar cedo, almoçar na hora certa, né? Ali entre meio-dia, 1 hora, 11 horas. São coisas que dá para a gente fazer e que, quando a gente começa a fazer, antes do Ayurveda, eu agia de um jeito na minha vida. Agora eu estou colocando ela nos eixos e está fazendo muita diferença para mim. E Olha eu que bom. percebo isso na minha saúde. Então, eu tinha muito problema de estômago, problema de intestino, eu tinha muitas gripes. Faz muito tempo que eu não pego gripe. Então, assim, aumenta a imunidade, né? Coisas simples que fazem muito bem e dá para todo mundo fazer. É hábito mesmo, é colocar na rotina que vira hábito, e aí, com o tempo, a gente vai percebendo, né, as mudanças que isso faz na vida da Sim. gente. Tem Sim, relatos de pessoas que melhoram até a pele, pessoas que têm olha, melasma, somem o melasma com a olha alimentação correta. que interessante, né? E são hábitos que nós podemos colocar no nosso dia a dia e que não vai ter custo nenhum, né? O custo é Não, não mínimo. tem. O custo é mínimo, porque é seguir o que a natureza nos dá mesmo, né? Isso, E a natureza dá tudo que a gente precisa, tudo. né? Tudo tem na natureza. Esqueci de falar também, quando a gente acorda, é, fazer a oração, dá para fazer tudo na cama mesmo. Você acordou ali, despertou, se espreguiçar. A gente não tem esse costume, né, de se espreguiçar. E se a gente for ver os animais, todos se espreguiçam. Todos. Eu tenho um gato aqui em casa, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é ficar lá se espreguiçando, né? Isso. E, e é seguir a natureza mesmo, seguir essa rotina, né? Esse ciclo, é o ciclo circadiano que a gente fala, né? Os Sim, horários certinho, que é o nosso ciclo biológico, né? O nosso ritmo biológico. exato. Érica, muito bacana essa conversa, essas dicas que você deu, e muito obrigada por partilhar com as pessoas, né, seus estudos, a sua sabedoria. E também eu gostaria que você falasse novamente a respeito do seu contato, do seu Instagram, do seu Face, seu WhatsApp, para as pessoas que desejarem ter um conhecimento melhor, falar com você, uma consulta. Uhum. Eu que agradeço, Cláudia.
Eu fico muito feliz quando você me convida para vir aqui. Que bom! Fico sim. Então, eu tenho um Instagram, né, que tá ericaoliveira.ayurveda. Tem um Facebook também, ericaoliveira.ayurveda. Tem o meu WhatsApp, né, o telefone, que é 14 99607 4772. E para quem é de Santa Cruz ou aqui da região, eu atendo no estúdio Yoga Sohan. E atendo online também, dá perfeitamente para atender online. E é só entrar em contato. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é Sim. só entrar em contato. Então, tá bom. Muito obrigada, tá? Um grande abraço para você. Outro, obrigada. E os internautas que nos acompanham pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e também de Portugal, Rádio Barreirinha. Até a próxima semana com o programa Ponto de Conexão. Abraço e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie.
Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.